De onde vieram os árabes? No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor e missionário Laurence Olson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1980. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Gênesis 9:27. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Gênesis 17, 20 e 21. Diante da grande alta do preço do petróleo, que afeta a vida de todo brasileiro e todo cidadão do mundo, estamos perguntando: quem são esses árabes, esses sheiks do Oriente Médio, e como se tornaram donos de 2/3 de todo o petróleo do mundo? Qual é o seu relacionamento com o novo Estado de Israel? E que diz a profecia bíblica a respeito das nações árabes? Vamos responder a essas perguntas. Os árabes são descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé. O nome significa deserto. Esse povo, durante milênios, vive na Arábia, a maior península do mundo entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, numa área que é cercada de 1/3 do tamanho do Brasil. É quase toda desértica. Lembramos como depois do dilúvio, que teria acontecido cerca de 2.400 anos de Cristo, o mundo foi novamente povoado, agora pelos 3 ramos da família humana, concentrados no vale do rio Eufrates. Surgiu a Torre de Babel e a confusão de línguas, que obrigou as famílias a se dispersarem. Alguns dos descendentes de Noé foram parar na parte sul da Península Arábica, onde construíram casas. Outros ficaram no norte, que é deserto. Viviam em tendas como nômades, devido à necessidade de mudar de um lugar fértil para o outro, conforme exigiam seus rebanhos. São os conhecidos beduínos, cuja maneira de viver é a mesma até hoje, como em minhas viagens à Terra Santa tive a oportunidade de observar. Houve uma imigração para o fértil vale do rio Nilo, quando certos descendentes de Sem mesclaram-se com os descendentes de Cã, o outro filho de Noé, o que resultou na formação da nação egípcia. Em 1730 a.C., outro grupo de árabes invadiu o Egito, estabelecendo uma dinastia poderosa conhecida na história como os Reis Pastores. Foi durante esse regime que Jacó transferiu a sua família, constituída de 70 pessoas, para o Egito. Outras famílias árabes mudaram-se para a Síria. Desde o ano 115 a.C., toda a área veio a ser dominada pela tribo Imiar, que estabeleceu a conhecida cultura imiarita, que depois, em parte, cedeu aos maaditas. 200 anos antes que os árabes emigrassem para o vale do rio Nilo, ocorreu um evento no vale dos rios Tigre e Eufrates que afetaria profundamente todos os povos árabes. Deus prometeu a um homem muito rico que seus descendentes possuiriam uma porção da terra, desde as fronteiras do Egito até o rio Eufrates. Sendo Abraão um homem de mais de 80 anos, parecia fisicamente impossível que ele pudesse ter descendentes, mas Deus lhe prometeu um filho. A promessa não se cumpria. Sara, então, a esposa, resolveu, erradamente, ajudar a Deus. Com a maior presunção, deu sua serva egípcia, Agar, a Abraão, para que a substituísse. Consequentemente, Agar deu a Abraão um filho que se chamou Ismael. Este nome significa Deus ouvirá, mas esse não era o plano de Deus, e sim de Sara.
e lhe custou muito caro e até hoje está custando caro ao povo judaico. 14 anos depois, Sara, com 90 anos, deu à luz a Isaque. Logo tornou-se evidente que na tenda de Abraão não cabiam Ismael, Isaque, as reivindicações das duas mães. Ismael, adolescente, com sua mãe Agar, foram expulsos de casa. Mas lembremos-nos que nas veias de Ismael corria sangue de Abraão. Agar e o menino conseguiram chegar a Parã, na Península Arábica. Depois, ele casou-se com uma egípcia, certamente por desejo de sua mãe. Gênesis 21 e 21. Como Deus havia falado, Ismael teve 12 filhos, príncipes, e uma filha, Malate, que subsequentemente casou-se com Esaú, seu primo. Gênesis 28 e 9. Assim, esta multiplicação da descendência de Ismael espalhou-se por toda essa região do Egito até o Golfo da Áqaba e o norte da Arábia. Essa promessa foi que seus descendentes seriam numerosos e que se transformariam numa grande nação. Hoje somam 100 milhões de árabes habitantes do Oriente Médio e agora são os homens mais ricos da terra. Tudo isso é cumprimento direto do contrato de Deus com Ismael quando disse: "Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz." Gênesis 17, 20 e 21. É de notar-se que nenhuma herança territorial foi especificamente prometida a Ismael. Ele seria numeroso, abençoado e próspero, mas as terras que ocuparia não lhe foram prometidas por herança. Isaque casou-se com Rebeca e esta lhe deu filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O direito de primogenitura, o pacto e a bênção divinos pertencia a Esaú. Se ele tivesse sabido usar esse direito, a história teria sido diferente, mas não soube. Desprezou a sua fabulosa herança, a primogenitura, e deixou a família da bênção, como Ismael o fizera antes. Estabeleceu-se em Petra, ao sudeste do Mar Morto, num ponto estratégico do Sinai. Uniu-se ao povo de Or e casou-se com a prima, filha de Ismael. O livro de Gênesis relata como a sua família tornou-se fator dominante em toda a região. Ficaram conhecidos como idumeus, tanto os ismaelitas como os idumeus foram inimigos ferrenhos da semente de Jacó, os israelitas. Houve miscigenação entre eles. No ano de 325 a.C., os nabateus, descendentes de Naboiote, filho de Ismael, dominaram a Idumeia, mas por sua vez foram conquistados por Judas Macabeu, o zelote judaico, no período entre os dois testamentos. Ainda mais tarde foram dominados por João e Carno, outro líder judeu que os circuncidou compulsoriamente. Tornando-se judeu, deixaram de existir como nação autônoma. Povos conhecidos como ismaelitas, idumeus, medianitas, oristas, amonitas e moabitas perderam seus nomes distintos ao serem incorporados neste vasto povo migrante que é o atual povo árabe. Quando Jerusalém foi destruída em 70 a.C., muitos judeus fugiram para a Arábia. Com o estabelecimento do novo Estado judeu em 1948, mais de 10 mil judeus voltaram do Iêmen para Israel. Maomé casou-se com uma viúva mais velha do que ele e anunciou suas pretensões de ser profeta. Até Maomé, a religião dos árabes era em grande parte o culto aos astros e à natureza. Ele mudou tudo isso. Ensinou que há um só Deus e que ele, Maomé, era o seu profeta. Ensinou que há paraíso para os fiéis e inferno para os infiéis. Escreveu o Alcorão, onde cada palavra, dizia ele, era inspirada. Hoje essa religião monoteísta possui 500 milhões de adeptos e tem sido a religião mais resistente ao avanço do cristianismo durante 13 séculos nas terras em que domina.
Maomé tornou-se estadista e líder militar, entrando na história como personagem ímpar. Reuniu as tribos de beduínos sob seu comando, lançando destarte os alicerces de um gigantesco império que se estendeu do Atlântico à China. No século XVI, os turcos ou otomanos dominaram o Oriente Médio. No ano de 1517, dominaram a Palestina e durante 4 séculos mantiveram ali um controle absoluto. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, as coisas mudaram. A Inglaterra entrara na luta. A Turquia havia se aliado à Alemanha e à Áustria. A Inglaterra, pelos serviços de um tal Lourenço de Arábia, convidou os árabes a ajudá-la, prometendo-lhes que, ao terminar a guerra, lhes garantiria autonomia política. Ao término da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra proclamou a Declaração de Balfour, demonstrando simpatia pelo estabelecimento de um Estado israelense na Palestina. Assim, a situação piorou para os árabes, que se consideraram traídos pelos ingleses. Em 1920, chegaram a um acordo. Estabeleceram um reino árabe, a Jordânia, deixando o resto da Palestina como mandato da Inglaterra. A imigração de centenas de milhares de judeus de todo o mundo para a Palestina criou feroz oposição por parte dos árabes. Surgiram as guerrilhas. A vingança de ambas as partes, judeus e árabes, era coisa de todo dia. Desiludida, a Inglaterra entregou seu mandato em 1948. A seguir, Israel declarou sua independência. O canal de Suez foi bloqueado para qualquer socorro aos judeus. 13 países uniram-se na Liga Árabe e tentaram estrangular o novo Estado de Israel e, assim, apagar para sempre a promessa que Deus fizera a Abraão a respeito de Isaque. Desde essa data tem havido sucessivas guerras entre árabes e judeus. Não resta dúvida, os árabes têm 2 razões na questão. A briga tem 2 lados. Desde o tempo de Ismael e Esaú tem sido assim. O problema é considerar as prioridades como Deus as determinou. Em Jerusalém, há 70 mil árabes. Imaginem o problema que eles representam. Outros 100 mil na Cisjordânia. Eles criaram mais problemas. Ambas as partes reivindicam a posse da terra. E as duas são sementes de Abraão, ou de Ismael, ou de Isaque. Não podemos, entretanto, esquecer que nessa questão entra a soberania de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos do 5 ao 9, afirma que Deus considera Isaque o herdeiro da terra de Canaã, conforme a promessa original que diz: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei em Isaque. Gênesis 17 e 21. Leia o capítulo mencionado acima, Ezequiel 30, do 5 ao 9. A chave para o problema árabe-israelense e para essas guerras fratricidas encontra-se nessas 2 simples palavras pronunciadas por Deus: minha terra. Afinal de contas, a questão não é se o dono é judeu ou árabe, pois o dono é Deus. Foi ali que Deus decidiu revelar-se. Ali é a terra do seu Filho, Jesus, é a terra do seu livro, a Bíblia, é a terra de sua igreja. Maomé poderá tentar contestar essa decisão, mas ela prevalecerá, porque é a decisão de Deus. O que Deus resolveu fazer com a terra de Canaã, isso será feito. Quanto ao plano da salvação, são convidados todos os homens de todas as nações a participarem dele. Graças a Deus, na Igreja de Jesus Cristo, não há muro de separação. Somos todos um só em Cristo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha,
compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.